Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Em Brasília, Elivaldo Barbosa, depois da aprovação em segundo turno da reforma da Previdência, os parlamentares fazem avaliações do primeiro semestre, daquilo que virá no segundo semestre. Correto, e projeta exatamente a fase da tramitação da reforma no Senado Federal. São necessários pelo menos 49 votos favoráveis ao projeto que saiu da Câmara e já está no Senado para tramitar inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos então fazer uma espécie de avaliação desses trabalhos lá no Congresso Nacional, direto de Brasília com Délio Rocha, correspondente da Cidade Verde na capital federal. Délio, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Durante o primeiro semestre, a gente acompanhou, Joelson e Elivaldo, muitos embates aqui no Congresso Nacional. No caso da Câmara Federal, esses embates aconteceram principalmente em torno da reforma da Previdência. Os deputados de oposição criticaram muito o texto que foi aprovado em primeiro e segundo turno aqui na Câmara. Foram muitas críticas desde a apresentação do projeto, mas no final o Palácio do Planalto e os partidos de centro e de direita aqui da Câmara, sob o comando do presidente da Casa, Rodrigo Maia, acabaram então mostrando força e aprovando com facilidade este texto da reforma da Previdência. E eu falei sobre isso, sobre o trabalho da oposição neste primeiro semestre com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que é a líder da minoria aqui na Câmara. Ela é líder, portanto, de um bloco que reúne deputados de oposição, sobretudo de esquerda. Ela fez aí uma análise desse trabalho, no primeiro semestre e também projeções para este segundo semestre. Vamos ouvir um pouco do que falou Jandira Fegali. Num primeiro momento, início de governo, nós observamos com muita cuidado a ação do governo, os seus diversos núcleos em contradição, e nós atuamos com muita tenacidade aqui dentro. Reagimos, resistimos, tivemos propostas claras para a sociedade brasileira e enfrentamos a pauta que foi trazida para cá. E a pauta mais marcante desse primeiro semestre foi a reforma da Previdência, que ainda tem uma extensão nesse segundo semestre, e reduzimos muitos danos. Mas o resultado final da reforma é muito ruim para o povo brasileiro e por isso continuamos obstruindo, votando contra e ainda tentando reduzir danos. E tem a etapa do Senado. Agora entrará uma outra reforma, que é a reforma tributária, onde nós vamos ver de fato a que veio o próprio parlamento. Porque aí é o momento de ver de onde de fato se quer tirar o recurso para a economia brasileira. Há uma construção unitária da oposição em torno dessas pautas, que é a pauta democrática, que essa é a mãe de todas elas. Há uma pauta econômica que nos une e uma pauta de aprofundar a estabilidade institucional. Essa é uma pauta que nos une e nós estamos trabalhando em conjunto sobre isso. Joelson, no caso aí da reforma tributária, que vai ser uma pauta muito discutida aqui neste segundo semestre, a oposição defende a taxação de lucros e dividendos. Portanto, a gente vai ter muitos embates em torno deste tema. A oposição precisa mostrar mais força do que mostrou neste primeiro semestre, se quiser se contrapor ao governo e às reformas aí que são defendidas pelo governo federal. No caso da reforma da Previdência, no primeiro semestre, a oposição aí que se mostrou sempre contrária ao texto que foi apresentado aqui na Câmara, mas no final 19 deputados da oposição acabaram votando a favor do texto, incluindo aí 11 parlamentares somente do PSB. A oposição agora pretende construir um discurso aí mais homogêneo e tentar aí afinar aí o trabalho aqui na Câmara e no Senado para conseguir mais vitórias em torno destas reformas. E pela frente a gente tem então reforma da Previdência no Senado e depois reforma tributária sendo discutida nas duas casas. Joelson. Certo, Délio. Obrigado, Délio, pelas informações direto de Brasília. Muita coisa para acontecer em Brasília, inclusive reforma tributária. Você vai mexer com tanta musculatura nova, amigos. Em esforço por aí.